é 2 meses, 2 protestos, 2 governos, e se a gente estende, como eu falava, a crise política na França, a coisa não fica nem por aí, mas para até 5 governos em curto período de tempo. Houve uma queda relâmpago do governo, isso coisa de hoje de madrugada, que expõe também tensões institucionais e escala a tensão na Europa. O premier francês Sébastien Lecornu anunciou a renúncia depois de apenas 14 horas à frente do novo governo francês. A decisão está acontecendo em meio à incapacidade de formar uma maioria estável no parlamento da França, uma maioria estável no parlamento da França, e tem aí reação imediata dos mercados e da opinião pública. Isso acontece 2 meses depois da posse do governo anterior. Então a gente tem aqui algumas das questões a respeito do assunto. A gente está vendo aí o Sébastien Lecornu renunciando e explicando um pouco da dinâmica a respeito da República Francesa. Tem o chefe de Estado, que é o presidente, e o chefe de governo, que aí funciona num esquema parlamentarista. Macron já tentou até chamar novas eleições, tentar mudar a composição do parlamento, mas acontece que em meio a tentativas de fechar a conta e fazer com que o orçamento funcione, não se encontra consenso, parlamento fragmentado e não estão conseguindo formar uma coalizão governante. Resultado, nem 14 horas durou e tá aí, caiu o governo francês 2 meses depois da posse do governo anterior, que também enfrentou bloqueio parlamentar e pressão popular. Esse é o 5º colapso de um governo em menos de 2 anos. Macron tentou restabelecer a ordem política, não teve sucesso. Então tem um bloco centrista no parlamento, perdeu o apoio de socialistas, não consegue aliança com os conservadores. O que Lecornu está dizendo aí nesse vídeo é: a pedido do presidente, eu disse que estou pronto para conduzir conversas finais com as forças políticas para garantir a estabilidade política do país. Ele também colocou isso até nas próprias redes sociais. A gente tem aqui a publicação dele mais cedo no X. Em meio a essa pressão, a Câmara Francesa permanece sem uma maioria definida desde as eleições de 2024. Como a gente falava, convoca-se eleições, não se consegue consenso, Macron segue numa situação delicada, sem conseguir a formação de um governo. O Lecornu vai seguir interinamente, tá? Até se conseguir um progresso a respeito do que acontece na sequência. Essa aliança dele dependia de acordos que acabaram não se materializando para um novo orçamento, mesma coisa que pegou o primeiro-ministro anterior. Isso vem às vésperas do prazo legal para o envio do orçamento de 2026 para o Congresso. Então, a França aí está com uma situação até, em algum caso, aí, análoga aos Estados Unidos. O Congresso não consegue orçamento, nos Estados Unidos isso culminou até na paralisação do governo federal em funcionários essenciais trabalhando sem pagamento. A responsabilidade de formular uma proposta ficou com essa equipe interina agora liderada por ele. Contingenciamento não tem acordo, estão estudando formas de evitar a interrupção dos serviços públicos essenciais, mas essencialmente, como a gente falava, podemos estar diante de uma situação análoga ao governo americano, o que, claro, não fez nada bem para os mercados. Recuo imediato na Bolsa de Paris, principais índices apontando perdas generalizadas, setor financeiro, euro registrou desvalorização frente ao dólar e ao ien. As ações dos bancos franceses BNP Paribas e Société Générale Crédit Agricole, espero que esteja com a pronúncia certa aí, perderam cerca de 3% à tarde. Então, várias centrais sindicais também fazendo greve em resposta à instabilidade política e à possibilidade de cortes orçamentários. Paris e outras cidades, transporte público paralisado, escola fechada e serviço reduzido, até a Torre Eiffel foi fechada ao público devido à greve de funcionários. A gente aguarda para ver o que acontece adiante, como é com tantas coisas no cenário internacional. Agora, uma perspectiva interessante a se ter em mente é que não está tão longe a próxima eleição presidencial francesa. Uma situação na qual Macron, depois de 2 mandatos de 5 anos, pessoal, quem tem a minha idade vai lembrar, a gente saiu da adolescência, chegou na fase adulta e o Macron presidente quase esse tempo todo. Lembra aí de leve aí a Sarkozy talvez como presidente anterior da França para quem acompanha internacional. Ele não vai poder ir para um 3º mandato. Isso vem em meio a um cenário complexo, onde existe um cenário de ruptura geracional, mais e mais direitismo ganhando força em gerações mais jovens, um cenário de descontentamento e avaliação de confusão na reta final do governo, então, de Macron. Se a gente fala de uma ganhada de fôlego para a direita, na Europa isso acontece em especial em uma série de países, incluindo a França. A Reunião Nacional, partido de Marine Le Pen, é um que vem ganhando fôlego. Marine Le Pen chegou até a ter segundo turno com Macron na última eleição presidencial. Parte um fenômeno, como a gente falava, também de outros partidos direitistas em ascensão na Europa. Nigel Farage no Reino Unido, Chega em Portugal, Vox na Espanha, Alternativa para a Alemanha, o AfD na Alemanha, como o nome do partido já sugere, e vitórias desse tipo vindo em mais lugares, Polônia e por aí vai.